Muito bem. Esses dois nomes são interessantíssimos, porque, primeiro, ela era a Maria da Glória. Olha, Maria, pureza da glória, né? Um nome santo. E, de repente, ela se transforma na Lúcia, que lembra a gente Lúcifer. Tá? É uma intenção, né? Isso é proposital do José de Alencar. Né? Lúcia se parece muito com Lúcifer. E Maria da Glória é uma coisa santa. Então ela deixa de ser uma santa e passa a ser alguém lá das profundezas do inferno, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Dá pra gente ver esse caráter dúbio de novo na personagem, até no nome dela, né? É, muito bem. Aí a Lúcia diz ao Paulo que desistiu dessa vida, tem dinheiro suficiente, que ela queria dinheiro, juntar dinheiro também para dar como dote para a irmã dela, que é a Ana, né, que era uma menina, e dote naquela época era a mulher, ela precisava ter uma reserva de dinheiro para poder casar, senão ninguém queria casar com ela. Né? Naquela época isso chamava dote, vocês devem já ter ouvido falar sobre isso. Muito bem, ela já tinha o dinheiro para o dote e ela resolve, ela fala com Paulo, vamos para uma chácara, eu vou comprar uma chácara e a gente vai viver lá. E vai viver ela, o Paulo e a Ana, irmã da Lúcia. E os dois vivem bem durante um tempo, só que a Lúcia chega um dia e fala assim: eu tô grávida. Fala pro Paulo: eu tô grávida. E o Paulo fica felicíssimo, né? Fica muito feliz, porque ele é extremamente apaixonado pela Lúcia. Só que a Lúcia fala: mas eu não vou conseguir ter esse filho, porque eu tô muito doente, eu tenho um problema no coração, e eu tenho certeza que eu vou morrer, e esse filho vai morrer comigo. Aí o Paulo tenta persuadi-la, falar que não, que vai dar tudo certo, mas acontece que ela realmente morre, né? Ela morre e o bebê também morre no ventre dela, tá? Antes de morrer, a Lúcia pede pro Paulo se casar com a Ana, irmã dela. Mas o Paulo se nega, fala que não vai fazer isso porque ele é apaixonado pela Lúcia e ele nunca faria isso. E a Lúcia morre e realmente o Paulo não se casa com a Ana. Ele fica sendo uma espécie de padrasto para a Ana, cria a menina. Ela depois tem o dote que a Lúcia deixou, se casa. E o Paulo envelhece ali com aquele amor ainda dentro dele. E um dia na corte, o Paulo está conversando com algumas mulheres e aí as mulheres começam a destruir a imagem das cortesãs. Acontece que o Paulo se irrita com isso e começa a conversar e fala assim: não, vocês não sabem o que é uma cortesã, vocês não sabem o que aconteceu na vida delas antes para elas se tornarem esse tipo de pessoa. E ele começa a contar e começa a contar a história da Lúcia, mas desiste mas resolve mandar cartas para uma dessas mulheres que estavam ouvindo a história. E essa mulher é a GM, tá? E aí ele manda cartas para a GM contando a história toda, ok? Então, o que acontece? Vamos analisar esse romance. Primeira coisa, a gente pode chamar esse romance de romance epistolar. Por que é um romance epistolar? Porque ele é baseado nas cartas que o Paulo manda para a GM. E a GM pega essas cartas e transforma num romance. Né? Claro, isso tudo faz parte da ficção. Tá? A GM não existiu, o Paulo não existiu, a Lúcia não existiu. Tá? E a GM transforma as cartas do Paulo no romance e publica essas cartas. Ok? É interessante que, em momento nenhum, a Lúcia se chama de Luciula, mas o nome do romance é Lucila. O que é Lucila? Lucila é um pirilampo, tá? E o pirilampo, ele brilha, né? Ele brilha. Ele tem momentos em que ele está apagado, tem momentos que ele brilha. Isso tem muito a ver com a vida da Lúcia. E, além disso, o pirilampo, ele tem uma vida rápida. Ele morre cedo, tá? Mais uma vez, a gente tem uma exaltação do amor, porque o amor rompe barreiras, né? O amor faz com que uma prostituta desista dessa vida e se case com a paixão da vida dela, tá? Mas só que o amor, ele terminou aí de um modo meio que trágico, porque a Lúcia morreu. Só que essa morte é meio que uma redenção, ela serviu como uma purificação, tá? Porque a Lúcia ela levou uma vida de pecados, então essa morte ela é meio que é até um final moralizante, né? Porque faz com que a morte seja a purificação de alguém, tá?
Nós temos um intertexto, que é importante a gente dizer. O intertexto é feito com o romance chamado A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, né, um francês. A própria Lucíola lê esse livro, e esse livro conta a história de uma prostituta também, tá? Só que essa prostituta, ela não se entrega ao amor. Já a Lucíola, a Lúcia, ela se entrega ao amor do Paulo e abandona a vida, tá? E é importante a gente dizer que existem alguns traços moralistas, alguns traços realistas nesse romance. Ele não é um romance realista, ele é um romance romântico, afinal de contas o amor é idealizado, né? A gente tem um final moralizante, isso é muito do romantismo também, mas a gente pode dizer que existem alguns traços realistas, principalmente por mostrar a corrupção dentro da sociedade. Essa corrupção vem através daquele velho que oferece dinheiro pela primeira vez para Lúcia se entregar a ele, né? Então mostra assim algum caráter bem corrupto, caráter algo de mau caráter, né? Em relação à sociedade, principalmente ao homem, tá? E a coisa de julgarem a Lúcia também, né? Isso mostra algum início do realismo. Não é realismo ainda, a gente não pode dizer que seja uma obra com características realistas, mas a gente pode dizer que existem alguns traços que anteciparam o realismo. Ok? Esse foi Lucíola, é a segunda obra que a gente analisou. Se você puder, leia. É importante, mas não é obrigatório, ok? Porque o obrigatório nesse trimestre vai ser ler Dom Casmurro, tá? Mas quem tiver interesse ou quem for para a área aí de literatura, comunicação, né? É bacana ler esse livro, ele está em domínio público, depois vocês podem procurar, tá certo? Façam os exercícios, participem da live, as nossas lives estão durando mais ou menos uns 45 minutos, é como se fosse uma aula, tá? Porque lá a gente corrige os exercícios, lá a gente faz, a gente tira dúvidas, a gente comenta ainda sobre os assuntos, então é importante que você participe da live. Tem o link lá no AVA e façam os exercícios, beleza? Então, beleza, galera? Qualquer dúvida é só postar aí no fórum de dúvidas ou tirar a dúvida ao vivo na nossa live, no Instagram. Beleza? Um abraço, até a próxima.